Ó, vamos lá. Paquetá. O homem tá chegando ou não tá chegando pro Flamengo, Fredinho? Tem alguma informação aí do lado de lá, do lado daí? Informação nova, não, né? O que a gente está em compasso de espera para entender se o Flamengo vai chegar no valor que o West Ham quer, se o West Ham vai abaixar o valor para que o Flamengo quer pagar, quando que isso vai acontecer. O fato é, a comissão técnica do West Ham não quer liberar o Paquetá, o Nuno Espírito Santo. Se ele ainda for o treinador do West Ham, né? Que isso pode mudar a qualquer momento nessa temporada trágica do clube. Ele não quer perder o Paquetá porque ele considera o Paquetá um dos principais jogadores para tentar manter o time na primeira divisão. Agora, a vontade do Paquetá está muito clara, né? Ele quer voltar para o Flamengo, ele quer voltar para o Flamengo o quanto antes. E aí, cara, a gente tem que ver essa rodada no fim de semana, quando o West Ham enfrenta o Tottenham, se o Paquetá volta a ser relacionado ou não. Mesmo que ele jogue, não é uma coisa definitiva, porque a janela fica aberta até o fim de janeiro, né? Então não tem nenhum problema em relação a isso, mas se ele não for relacionado, aí eu ficaria, se eu fosse rubro-negro, um pouco mais confiante. Agora, tem parte da torcida do West Ham que está um pouco brava com essa situação, né? Tentando pensar pela perspectiva dos caras aqui, né, André? Sim, O até porque, Paquetá. até porque, né, Fred? Assim, sendo bem uma análise fria da história, beleza, cara, você tá negociando, a gente já sabe que você E, quer ir embora, mas a gente não chegou num acerto e tal. Você é nosso funcionário, você tem contrato com a gente, você tá recebendo salário e nós estamos numa situação muito delicada. pois é, pois é. Não, e olhando para o macro, né? Assim, a gente apoiou você durante toda a investigação. E É. agora que a gente está quase caindo, você quer sair? Tem gente que interpreta dessa maneira. Pô, fica pelo menos até o fim da temporada, tenta salvar a gente e sai por cima, né? Então, tem um pessoal que está um pouco bravo com essa situação. E aí, se ele realmente quiser sair, tem muito torcedor do West Ham nas redes sociais pressionando a diretoria para vender o quanto antes. Cara, aceita a proposta do Flamengo porque dá mais tempo pra gente correr atrás de uma reposição, porque não tem como o West Ham perder o Paquetá e não contratar ninguém. Isso aí não existe. Uhum. Precisa contratar. O Paquetá jogou 18 jogos nessa temporada, todos como titular, dos 23 do West Ham, sabe? Então, é, tem muito torcedor querendo, fazendo pressão para a diretoria vender. Falando, cara, pega esse dinheiro, não é um dinheiro pequeno, é um valor considerável pelo Paquetá, que talvez não seja tão fácil de encontrar uma proposta desse tamanho nessa janela no futebol europeu. Então, vamos ver como que as diretorias vão se movimentar nas próximas horas ou nos próximos dias. A situação do Paquetá, eu falei sobre isso ontem. é, Ele não tá voltando pro Brasil para ficar perto da seleção brasileira. É uma situação diferente. Claro. Ele já está muito perto da seleção brasileira. A gente falou sobre isso ontem, mas eu tô pegando o gancho para falar rapidamente sobre a apresentação do Gerson ontem lá no Cruzeiro. A situação do Gerson, que chegou falando em seleção e tal, não sei o quê, essa é diferente. Porque esse realmente hoje não tá. Hoje não tá. E muito provavelmente ele não esteja porque ele escolheu ir para a Rússia. Ele estava encaminhado aqui. E ele tomou a decisão, que eu não vou julgar aqui. Ele foi lá para a Rússia e agora ele vai tentar em 6 meses voltar à Copa do Mundo. Voltar à seleção e jogar a Copa do Mundo. Eu acho até que tem chance, tá? Atenção, galera. Vocês que gostam aí de. André está pedindo. Estou falando que ele tem chance. Estou falando que ele tem chance. É, Agora, ele ficou mais distante pela escolha dele. O Claro. Paquetá, o Paquetá voltar para o futebol brasileiro, eu acho que não tem a ver com seleção brasileira. Pelo menos é o que eu de longe pensaria. Porque na Copa, inclusive, se não acontecer um primeiro semestre muito ruim pro Paquetá, eu acho que ele vai estar, Fred. Sim, 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 também acho. Sobre o Gerson, rapidamente, tudo bem, ele foi para a Rússia, mas ele viu companheiros do mesmo time convocados, né? Então, Sim. assim, não era É. como se o Zenit estivesse fora do mapa da seleção brasileira. O Luiz Henrique convocado, o Douglas Santos convocado.
Então, eu não sei até que ponto também houve quem viu os jogos do Zenit e falou: caramba, esse Gerson é muito diferente daquele do Flamengo, então esse Gerson talvez não possa ser convocado. Talvez o Gerson do Cruzeiro volte ao radar. O Paquetá, o que eu penso, se eu for pela perspectiva de seleção brasileira, é ele precisa reencontrar a alegria de jogar futebol que ele perdeu claramente Sim. no West Ham Sim, sim, sim. para. A gente viu ele psicologicamente. Pô, a gente viu ele chorar em campo. Exato, exato. Não, assim, não. Ver o jogo do Paquetá hoje é muito distante daquele Paquetá antes de toda essa novela das investigações. Muito distante. Ainda que ele seja titular, ainda que ele seja um cara importante, vice-artilheiro do time na Premier League e tal, tá longe de ser aquele Paquetá. E aí eu acho que esse Paquetá, ele talvez perca vaga pro time titular. Acho que Copa, tô contigo, tá? Ele tá no grupo da Copa, até pelas características, e tem poucos jogadores com as características dele à disposição do Ancelotti. Agora, o Paquetá, no melhor, ele briga para ser titular com alguma segurança. Sim, Esse, eu acho que não. entendi. Entendi. Então, eu imagino que isso possa ser também um caminho para querer ir agora e não esperar o fim da temporada aqui na Europa para só ir para o Flamengo no pós-Copa, né? É. Até porque se ele chegar no Flamengo mesmo, a minha impressão é que ele vai voar. Eu Voar. também tenho certeza disso.